Viagem ao redor do mundo, Lapérouse, publicada em 1797. A ilha de Santa Catarina se estende desde 27 graus, 19 minutos e 10 segundos de latitude do sul até 27 graus e 49 minutos. Sua largura de leste a oeste não é mais que de 2 léguas. Está separada do continente, em sua parte mais estreita, por um canal de 200 toesas. É no fim desta barra que está a vila de Nossa Senhora de Desterro, capital desta capitania, onde o governador tem sua residência. A vila contém no máximo 3.000 almas e aproximadamente 400 casas. Seu aspecto é bem agradável. Segundo a narrativa de Fressier, esta ilha servia em 1712 de refúgio aos vagabundos que fugiam de diferentes partes do Brasil. Só estavam sujeitos a Portugal nominalmente e não reconhecia autoridade alguma. A região é tão fértil que podiam se subsistir sem auxílio algum das colônias vizinhas. Estavam tão faltos de dinheiro que não podiam tentar a cobiça do governador-geral do Brasil, nem lhe inspirar o desejo de submetê-los. Os navios que lá fondeavam não lhes davam mais do que roupas e camisas de que tinham absoluta carência em troca de provisões. Somente em 1740, a Corte de Lisboa estabeleceu um governo regular na ilha de Santa Catarina e terras adjacentes do continente. Este governo se estende por 60 léguas de norte a sul, desde o Rio São Francisco até o Rio Grande. Sua população é de 20.000 almas. Notei nas famílias um grande número de crianças, que acredito ser em breve de número mais considerável. O solo é extremamente fértil e produz toda sorte de frutos, legumes e cereais. Está coberto de árvores sempre verdes, mas são de tal forma entrelaçadas de espinhos e lianas que não é possível atravessar estas florestas sem abrir uma vereda a machado. Tem-se ainda a temer as serpentes, cuja picada é mortal. As habitações, tanto na ilha como no continente, estão todas à beira do mar. Os bosques que as cercam têm um aroma delicioso, devido à grande quantidade de laranjeiras, árvores e arbustos aromáticos de que estão cheios. Apesar de tantas vantagens, a região é muito pobre e tem falta absoluta de objetos manufaturados, de modo que os camponeses se encontram quase nus ou cobertos de andrajos. Suas terras, que seriam muito próprias para o cultivo de cana-de-açúcar, não podem ser aproveitadas por falta de escravos, pois não são suficientemente ricos para comprá-los. A pesca da baleia é muito abundante, mas é uma propriedade da coroa, arrendada a uma companhia de Lisboa. Esta companhia tem, nesta costa, 3 grandes estabelecimentos, nos quais se pescam cada ano cerca de 400 baleias, cujo produto, tanto em azeite como em espermacete, é enviado para Lisboa, pelo Rio de Janeiro. Os habitantes não passam de meros espectadores desta pesca, que não lhes traz nenhum proveito. Se o governo não vier em seu auxílio e não lhes der outras isenções ou incentivos que possa ali incentivar o comércio, uma das mais belas regiões da terra definhará eternamente, o que não será de nenhuma utilidade à metrópole. Parece-me que a nossa chegada lançara grande terror sobre a povoação. Os diferentes fortes deram vários tiros de canhão em sinal de alarme, pelo que determinei fundear logo e enviar uma canoa à terra com um oficial, para fazer conhecer as nossas intenções bastante pacíficas e a nossa necessidade de água, lenha e alguns refrescos. M. de Pierrevet, encarregado desta negociação, encontrou a pequena guarnição da vila em armas. Consistia em 40 soldados, comandados por um capitão, o qual despachou em seguida um mensageiro para a vila ao governador, Dom Francisco de Barros, brigadeiro de infantaria. Ele tinha conhecimento de nossa expedição pela Gazeta de Lisboa, e uma medalha de bronze que lhe enviei tirou-lhe qualquer dúvida sobre o objetivo de nossa estadia. Dei preferência à ilha de Santa Catarina sobre o Rio de Janeiro, para evitar as formalidades das grandes cidades que ocasionam sempre uma perda de tempo. Mas a experiência ensinou-me que esta parada reunia muitas outras vantagens. Víveres de todas as espécies haviam na maior abundância. Um boi grande custava 8 piastras. Um porco pesando 150 libras custava 4. Tinha-se 2 perus por 1 piastra. Bastava unicamente lançar a linha para retirá-la cheia de peixes.
levavam para bordo e nos vendiam 500 laranjas por menos de meia piastra. E os legumes eram também de preço moderado. Fato seguinte dará uma ideia da hospitalidade deste bom povo. Minha canoa tinha sido emborcada por uma onda numa enseada, onde tinha ido cortar madeira. As pessoas da redondeza ajudaram a salvá-la das ondas, fazendo questão que nossos homens naufragados se metessem em seus leitos, deitando-se sobre esteiras no chão, no meio do quarto onde se esmeravam em hospitalidades. Poucos dias após, levaram a bordo do navio as velas, os mastros, a ancoreta e a bandeira da canoa, objetos muito preciosos para eles e que seriam de grande utilidade em suas pirocas. Seus costumes são delicados. Eles são bons, polidos, serviçais, mas supersticiosos e ciumentos de suas mulheres, as quais jamais aparecem em público. Então esse foi o relato, né, da expedição Laperouse, né, que chegou anos depois, né, mesmo com o naufrago da embarcação, né, provavelmente ali perto da Austrália, mas que nos traz a visão, né, desses estrangeiros ao chegar à ilha de Santa Catarina. Uma coisa que se destaca muito é em relação à exuberância da natureza, né, e como eles falam isso por ser tão diferente de onde eles vêm e da riqueza que vem dessa natureza. E ao mesmo tempo ele faz esse alerta à coroa portuguesa, né, dizendo que ali faltavam manufaturados, que precisava crescer. Só que nesse tempo existia um alvará que fazia com que fosse proibido, né, lá na ilha de Santa Catarina e em outros lugares do Brasil, ter algum tipo de manufaturado ou indústria, né? A questão da colonização, então exploradora, né? Ela fazia exatamente com que isso não fosse possível. Então, esse relato, né, apesar do final ter sido trágico da expedição, mas nos deu uma base de como eram as pessoas também da ilha, né, nesse tempo, e um pouco da natureza que a gente conhece até hoje, como ele fala em relação às serpentes, por exemplo. Né? Então, obrigada, pessoal.